Nós vamos falar no nosso tema de doutrina sobre a Santíssima Trindade, as três pessoas da Santíssima Trindade e também as duas naturezas de Cristo. São temas que ainda confundem um pouco alguns católicos, né? Bom católico, mas ainda confunde um pouco. E são temas centrais. A Santíssima Trindade, ela é o centro da nossa fé, né? Nós começamos nossas orações com o sinal da cruz, ao levantar, ao deitar, as refeições, ao passar numa igreja, né? Sempre em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, é a Santíssima Trindade, tá? Trinitas, do latim, três, né? Trindade, né? É, e nós cremos em um único Deus. Então nós não somos politeístas, nós não cremos em três deuses. Só existe um Deus. E a própria definição de Deus pede isso, né? Porque o que é Deus? Deus é o ser mais perfeito, Deus é o ser onipotente, onisciente, onipresente, a sua bondade, a sua beleza, a sua verdade. Se eu tenho dois deuses, eu tenho que ter alguma diferença entre eles, porque se eu não tiver diferença nenhuma, é o mesmo Deus, né? Então eu tenho que ter alguma diferença. E se eu tenho essa diferença de alguma forma, ela vai tornar ele ou um pouco melhor ou um pouco pior que o outro, então já não é mais Deus, né? Ou seja, só é possível a existência de um Deus, e nós cremos num único Deus. Deus é um só. Mas é um mistério que nós não entendemos, né? É que esse mesmo Deus, até a música, né, do Renato Russo, esse mesmo Deus que é um só, são três pessoas. Então, não são três deuses, né? É um único Deus com três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E são três pessoas iguais, distintas, mas iguais, eternas, né? Sempre existiram. Então, sempre existiu o Pai, sempre existiu o Filho, sempre existiu o Espírito Santo. Tá? E esse, como eu falei, é o centro da nossa fé. Nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? E o Pai é plenamente Deus, o Filho é plenamente Deus, o Espírito Santo é plenamente Deus. Não é uma parte de Deus. Deus não é dividido em três. Tá? O Pai é plenamente Deus, assim como o Filho, assim como o Espírito Santo. Então, são três pessoas distintas que formam um único Deus. Tá? E é muito difícil a gente entender, nem na outra vida a gente vai entender isso, porque Deus não vai caber na nossa cabeça, né? Nós somos menores que Deus, é claro, mas vamos entender muito mais na outra vida, com certeza. E conta-se que Santo Agostinho estava andando na praia e viu um menininho pegando água do mar e colocando num buraquinho que ele cavou na areia. Pegava água do mar e colocava no buraquinho, pegava água do mar e colocava no buraquinho. E Santo Agostinho falou: Mas menino, o que que você está fazendo? Eu quero pegar toda a água do mar e colocar dentro desse buraquinho. E Santo Agostinho falou: Mas você não vê que é impossível colocar o mar imenso dentro desse buraquinho pequenininho? E o menino virou para Santo Agostinho, que estava pensando sobre a Santíssima Trindade, e falou: É mais fácil eu colocar todo o mar dentro desse buraquinho do que caber o mistério da Santíssima Trindade na cabeça de um ser humano. E desapareceu. Tratava-se de um anjo. E é isso mesmo, né? Não tem como colocar isso na nossa cabeça. Mas nós sabemos de fé que só existe um Deus, tá? E esse Deus são três pessoas. O Pai gera o Filho é gerado pelo Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Quando nós rezamos o Credo Niceno-Constantinopolitano, né, ele é um pouco maior do que o símbolo apostólico, e ele é muito bonito quando ele fala das três pessoas, né? Creio em um só Deus. Ele já começa assim, em um só Deus, só existe um Deus. Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então, o Pai, nós atribuímos ao Pai a criação. Criou as coisas visíveis, o mundo material, e as invisíveis, os anjos, né? É... Agora, quando a gente atribui a criação ao Pai, Deus é um só. Então, também participou da criação a pessoa do Filho, também participa da criação a pessoa do Espírito Santo, tá? Porque Deus é um só. E depois o credo continua: Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, nascido do Pai antes de todos os séculos. Ou seja, Cristo sempre existiu, é gerado pelo Pai fora do tempo. Eu já vou falar sobre essa ideia daqui a pouquinho, né?
Luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por ele todas as coisas foram feitas. Então ele é Deus de Deus, é luz da luz, é consubstancial ao Pai, em grego se fala homoousios, a mesma substância, tá, do Pai. Porque é Deus, plenamente Deus, né? E quando a gente fala que ele é gerado, que o pai gerou o filho, a nossa ideia é que o pai estava, né, ali no céu e de repente ele gerou o filho e o filho passou a existir. Essa é uma ideia de tempo que nós seres humanos temos. Mas em Deus não é assim. Deus está fora do tempo. Deus é atemporal, porque Deus criou o tempo. Então, o pai gera o filho, sempre gerou antes de todos os séculos. O filho sempre existiu o pai, sempre existiu o filho, sempre existiu o Espírito Santo. Essa geração é uma geração atemporal. Assim como o Espírito Santo procede do pai e do filho, procede desde todos os tempos, é atemporal, sempre existiu a Trindade. Não é que o pai gerou o filho e depois do pai e do filho procedeu o Espírito Santo. Não, sempre, os três sempre existiram. E em relação ao Espírito Santo, né? Que o credo fala, creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Então ele é o Senhor que dá a vida, a gente atribui a santificação ao Espírito Santo, o Espírito Santo nos santifica, né? E é claro, como eu falei de novo, né? Assim como a gente atribui ao Pai a criação, atribuímos ao Filho a redenção e atribuímos ao Espírito Santo a santificação das almas, mas Deus é um só. Então o Filho e o Espírito Santo também participaram da criação. O Pai e o Espírito Santo também participam da redenção. O Pai e o Filho também participam da nossa santificação, porque são três pessoas de um único Deus, do mesmo Deus. Isso é muito importante, né? E, e com o Pai, o Filho é adorado e glorificado, ou seja, ele é uma pessoa divina, ele é Deus. Existiram várias heresias na história da igreja, umas que negavam a divindade de Cristo, outras que negavam a divindade do Espírito Santo, mas não, três pessoas do mesmo Deus, tá? Ele que falou pelos profetas. Então, nós temos aqui a questão também do Espírito Santo que inspirou os profetas, que inspirou a Sagrada Escritura e que inspira todos nós, né? Quando estamos numa aula, estamos ensinando alguém, estamos falando alguma coisa, o Espírito Santo nos inspira, tá? Bom, então essa é a ideia central, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas de um único Deus. Deus só pode ser um, porque é a suma perfeição, tá? Agora, essas três pessoas da Santíssima Trindade, né? É, e existe aqui o por que que a gente sabe, né, da onde que nós tiramos a questão da Trindade. Isso foi nos revelado por Cristo. Então, no Antigo Testamento existem sinais da participação da Santíssima Trindade, existem sinais da participação, né, das outras pessoas na história da salvação, mas Cristo nos revelou. Então, nós sabemos da existência da Trindade porque Cristo nos revelou. E também leio aqui para vocês um trecho do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo de 9 a 11, que descreve o batismo de Cristo, né, de Nosso Senhor. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus se rasgarem e o Espírito como pomba descer sobre ele. E dos céus veio uma voz: Tu és meu filho amado, e em ti eu pus minha complacência, né? Aqui nós vemos a manifestação das três pessoas da Santíssima Trindade. Tá? Então, o Filho que está sendo batizado por João Batista, o Pai que fala na sua voz e o Espírito Santo que desce sobre a forma de pomba. Né? E vamos entender por que dessas três pessoas. Né? Não vamos entender profundamente, como eu já falei, a gente não consegue explicar isso, né? Muito menos entender. Isso foi nos revelado por Cristo, nós nunca chegaríamos à Santíssima Trindade por um esforço próprio, por um esforço teológico, mas vamos entender o que a gente chama na teologia de processão, né? O nome é difícil, mas, na verdade, a origem das pessoas divinas. Tem que pensar, Deus, né, ele tem, assim como nós, por isso que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, Deus ele tem inteligência e vontade. Os seres, né, espirituais, os anjos, e nós que também temos a nossa parte espiritual, a nossa alma, nós somos
Deus criou os seres espirituais, os anjos, os seres materiais com vida, que são os vegetais, os animais, e criou aí uma criatura mista, que é a mistura dos seres materiais, que tem vida, com os seres angelicais, que têm espírito, e essa criatura mista somos nós, que temos corpo e alma. E porque temos alma, assim como os anjos, nós temos inteligência e vontade. Tá? Deus também tem inteligência e vontade. A nossa inteligência, quando nós usamos para conhecer algo. Então, por mais que eu estude, né? Por mais que eu estude algo, sempre tem algo para aprender. Eu nunca vou aprender tudo. Então, a minha inteligência ela vai aos poucos sendo iluminada através do meu estudo. E mesmo quando eu conheço uma pessoa, né? A gente não conhece totalmente essa pessoa. Né? Quanto mais tempo eu tenho uma amizade, mais eu conheço aquele amigo, mas eu não conheço totalmente. Né? Mesmo o casal, né? O marido e a mulher vão se conhecendo ao longo dos anos de matrimônio, né? Não se conhecem totalmente. Né? Então, mesmo quando a gente conhece alguém, a gente vai conhecendo aos poucos. A nossa inteligência vai sendo, né, iluminada aos poucos. Agora, Deus ele tem uma inteligência perfeita. Né? Se a gente pensar que até nós mesmos não nos conhecemos totalmente. Né? Nós vamos aos poucos nos conhecendo. Agora, Deus, por ter a inteligência perfeita, ele se conhece plenamente. Deus se conhece, Deus conhece tudo, inclusive a si mesmo. E tem a posse total desse conhecimento. E Deus se conhece tão bem que esse conhecimento gera uma pessoa. É como você olhar num espelho e você ver o seu reflexo, né? Não é uma outra pessoa, é o seu reflexo. Mas Deus, ele se conhece tão bem que gera uma segunda pessoa, que é o Filho. Então, não é um outro Deus, é o mesmo Deus. Mas é gerado por esse conhecimento pleno de que Deus tem de si mesmo. Então, é uma outra pessoa, sendo o mesmo Deus. E a nossa vontade, né, nos move, a nossa inteligência nos guia, né, e nós nos movemos pela nossa vontade. Então, quando eu quero alguma coisa e faço, né, minha vontade me move. E o que move, né, a vontade divina, né, digamos assim, é pleno amor por todas as suas criaturas, principalmente pelo ser humano. Deus, São João fala, né? Deus é amor, Deus caritas est, Deus é amor. Então, Deus que tem o conhecimento total sobre si, né? Que é essa segunda pessoa, o Pai que gera o Pai e o Filho se amam num amor tão profundo, tão perfeito, que esse amor que procede do Pai e do Filho é uma terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Então não é um outro Deus, mas uma terceira pessoa. Então nós temos o Pai que gera o Filho e o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho. Não como três deuses diferentes, como um único Deus só. Só existe um Deus em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? E esse é o centro da nossa fé. E eu estou explicando aqui, parece, como eu falei, de novo, eu repito essa ideia, que o pai se conheceu e gerou o filho, e ele olhou para o filho, os dois se amam e gerou o Espírito Santo, parece que aconteceu isso no tempo. Não, isso é atemporal, isso sempre foi assim, isso é antes de todos os séculos, antes do tempo. Sempre existiram as três pessoas. E com isso eu entro na segunda parte que eu quero falar, que é muito importante, que são das duas naturezas de Cristo. Tá? Deus é um só, em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é uma pessoa divina, que é Deus, Cristo, tem duas naturezas: a natureza humana e a natureza divina. Tá? Já vou explicar um pouquinho mais isso daí, só um pouco, né? Vamos deixar mais claro. Bom, o que é Jesus? O que significa a palavra Jesus Cristo, né? Jesus vem do aramaico Yeshua, que significa Deus salva. Então, o nome Jesus, do aramaico, significa Deus salva. E Cristo, né, vem do grego,
Christos. Então, Christos ou Christos é uma palavra grega, é a tradução grega da palavra hebraica Meshia, que significa Messias, a gente traduz como Messias ou o ungido. Então, Jesus significa Deus salva e Cristo, o Messias, aquele que foi ungido ou ungido, né? Essa é a tradução do nome de Jesus Cristo, né? E Nosso Senhor, né? Jesus, ele é uma pessoa da Santíssima Trindade com duas naturezas, natureza humana e natureza divina. E que é pessoa, o que é natureza? Pessoa é aquilo que responde à pergunta quem é. Natureza é aquilo que responde o que é, né? Então, por exemplo, pessoa, né? Pessoa, eu sou Alberto. Pessoa é quem é. Então, pessoa, eu, Alberto. Natureza, natureza é o que eu sou. O que que eu sou? Eu sou um ser humano, tá? Então, pessoa, Alberto, natureza, ser humano. Cristo é uma pessoa com duas naturezas. Então, quem é Cristo? Pessoa. Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Cristo é Deus. Deus é um só com três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. A segunda pessoa da Santíssima Trindade é Cristo. Então, quem é Cristo? É Deus. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade que a gente acabou de falar. O que é Cristo? Né? O que ele é? Qual a natureza? São duas naturezas. Ele é perfeito Deus e perfeito homem. Eu sou Alberto, pessoa e natureza, sou ser humano. Cristo é Deus, pessoa divina, segunda pessoa da Santíssima Trindade, e natureza, perfeito Deus e perfeito homem. Tem duas naturezas. Essa união das duas naturezas de Cristo se dá na própria pessoa, né? Por isso que a gente recebe o nome isso recebe o nome na teologia de união hipostática. Então, vamos entender uma coisa, né? Cristo é perfeito Deus e perfeito homem. A natureza divina de Cristo, a sua natureza divina, sempre existiu, né? Sempre existiu antes de todos os séculos. É aquela que é gerada pelo Pai antes de todos os séculos. Então, Cristo sempre existiu. Cristo não passou a existir no Natal, quando ele veio para a Terra. Cristo sempre existiu na sua natureza divina. O que passou a existir foi a natureza humana. Então, a natureza humana de Cristo foi gerada no tempo. Então, nós comemoramos no dia 25 de março, né? No dia 25 de março, a gente comemora a festa da Anunciação, quando, né, 9 meses antes do Natal, o anjo visita a Nossa Senhora, né? E diz que ela conceberá. Então, é o início aí da gravidez de Nossa Senhora. Né? Nós comemoramos 9 meses antes do Natal, dia 25 de março. Tá? E no dia 25 de dezembro, Natal, nós comemoramos o nascimento de Nosso Senhor. Então, a natureza de Cristo, a natureza humana de Cristo, passou a existir a partir, né, da concepção que nós comemoramos no dia 25 de março. Tá? Mas a natureza divina de Cristo sempre existiu. E a pessoa de Cristo sempre existiu. Então, é uma pessoa com duas naturezas. Então, a natureza divina. Cristo é Deus. E várias vezes Cristo se declara Deus ao longo do Evangelho. Por exemplo, depois vocês leiam aí, né, o Evangelho de São João, o capítulo 8. O Evangelho de São João, capítulo 8, versículo de 51 a 59. O Evangelho de João, capítulo 8, versículo de 51 a 59. Onde ele está tendo uma discussão com os fariseus e ele fala uma frase que escandalizou os judeus, né, da época, os fariseus, que está no versículo 58, onde Cristo fala: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então ele fala, eu sou. Eu sou é o nome que se dava para Deus. Então Cristo fala claramente, eu sou Deus. Isso é tão forte, tão escandalizador, que os fariseus pegaram pedras para apedrejar a Cristo. Né? Porque ele se fez como Deus. E isso, inclusive, eles falam na condenação. Então, Cristo, ele fala claramente, eu sou Deus. Isso é só uma das passagens. Em outras passagens, ele também fala. Agora, vamos lá. Tem muita gente que fala assim, eu acho que Cristo foi uma pessoa boa, Cristo foi uma pessoa que fez o bem,
que passou aqui pela Terra, mas ele não foi Deus. Isso foi só uma pessoa, foi um profeta, ou foi alguém muito bom, foi alguém muito sábio, mas ele não foi Deus. A pessoa não pode pensar desse jeito, porque ou a pessoa em, crê que Cristo é Deus, ou Cristo é, né? Vou falar uma coisa forte, mas eu vou provar o que eu vou falar aqui. Ou Cristo é Deus, ou Cristo é um farsante. Por quê? Vamos entender o que eu quero dizer com isso. Quando uma pessoa fala que é Deus, uma pessoa se declara Deus, só existe três possibilidades. Ou é realmente essa pessoa é Deus, ou essa pessoa tem um problema mental e acha que é Deus, coitado, tem um problema. Ou a pessoa ela sabe que ela não é Deus e ela está enganando os outros, é mentirosa. Então, assim, Cristo, ele fala que ele é Deus. Ou ele realmente é Deus, porque ele fala, eu sou Deus, ou ele realmente é Deus, ou ele tem alguma doença mental e se declara Deus, ou ele é um farsante, sabe que não é Deus e está enganando todo mundo. Então, nós cremos que nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eu tô falando palavras meio fortes, até que soa é blasfêmia, Deus me perdoe, mas assim, é para ficar muito claro que não dá para as pessoas falarem que Cristo foi uma pessoa boa. Não, ele não foi uma pessoa boa, ele é o próprio Deus. Porque se ele não for o próprio Deus, ele não pode ser simplesmente uma pessoa boa. Porque ou ele é uma pessoa doente, ou ele é uma pessoa que estava enganando os outros. Porque ele fala claramente, eu sou Deus. E a gente sabe que ele não pode ser um farsante, nem uma pessoa que teve problemas, porque todos os milagres que ele fez, toda a sua história, toda a sua vida condizente com as suas palavras, todo o testemunho dos apóstolos, dos mártires, pessoas que deram a vida, de como a história da igreja é sustentada em 2000 anos, tá? Apesar de perseguições, de erros das pessoas, e a igreja continua firme e sempre continuará, porque ele prometeu: as portas do inferno não prevalecerão. Então Jesus, ele não estava enganando ninguém e nem tinha nenhum problema. Ele realmente é Deus. E por isso ele deve ser adorado. Né? Então Cristo é perfeito Deus. Tá? E perfeito homem. Então Cristo, ele não é uma parte Deus e uma parte homem. Não, ele é perfeito Deus. E perfeito homem. Né? Não é uma mistura de um semideus, uma metade Deus, metade homem, um Deus misturado com homem. Não. Ele é uma pessoa com duas naturezas, natureza humana e natureza divina. Perfeito Deus e perfeito homem. Né? E como perfeito homem, ele tinha corpo e alma como nós. Então existiam algumas heresias, existia uma heresia na igreja, da história da igreja, que dizia que Cristo não tinha alma. Era o corpo e no lugar da alma era a divindade que assumiu esse corpo. Não. Cristo foi um perfeito homem. Foi não, porque ele está vivo, né? Então Cristo, ele tem corpo, alma e divindade. A sua natureza humana é perfeita, tem corpo e alma, e a sua natureza divina é perfeito Deus. E isso tudo em uma só pessoa. Tá? Então, a alma de Cristo, né, era uma alma, né, humana. Por isso que Cristo, embora sendo Deus, teve que aprender a falar, teve que aprender a andar, teve que, né, aprender e estudar nas escolas rabínicas da época. Mesmo sendo Deus, dotado de todo o conhecimento do universo, a alma humana, né, tinha as suas limitações humanas, conforme ele ia crescendo em estatura, em sabedoria, como o próprio evangelista diz. Tá? Mas isso, né, ele é perfeito homem, perfeito Deus. Tá? Agora, uma coisa importante, né, já quase concluindo, eu vou ler aqui um trecho, né, que foi citado, né, no Segundo Concílio de Constantinopla, no dia 2 de junho do ano de 553, há 1500 anos atrás, dia 2 de junho de 553, na oitava sessão do Segundo Concílio de Constantinopla. Na humanidade de Cristo, portanto, tudo deve ser atribuído à sua pessoa divina, como ao ser o seu sujeito próprio. Não somente os milagres, mas também os sofrimentos e até a própria morte. Aquele que foi crucificado na carne, nosso Senhor Jesus Cristo, é verdadeiro Deus, Senhor da glória e um da Santíssima Trindade. Então, gente, Cristo é perfeito Deus, com duas naturezas, natureza humana e natureza divina. Quem morreu na cruz? Quem?
Então, quando eu pergunto quem, eu estou perguntando pessoa. Quem morreu? Deus morreu na cruz. O que morreu na cruz? Natureza humana, natureza divina. O que morreu na cruz foi a natureza humana. A natureza divina não pode morrer, né? Então, o que morreu na cruz foi a natureza humana. Mas quem morreu na cruz? Quem é um só? A pessoa. Então, Deus morreu na cruz. Por isso que nós fomos redimidos. Porque se existir um Cristo homem e um Cristo divino, dois Cristos diferentes, a gente não foi salvo. Porque se simplesmente foi um homem que morreu na cruz, então a gente não foi salvo. Mas não foi um homem que morreu na cruz, foi Deus que morreu. Não a natureza divina, porque a natureza divina ela é imortal. Morreu a natureza humana, mas as duas naturezas formam uma única pessoa, então Cristo morreu. E é por isso que nós na Ave Maria rezamos, né? Santa Maria, Mãe de Deus. E as pessoas falam, mas como que ela é mãe de Deus? Se Maria é uma criatura, se Deus existia antes de Maria, como que ela é mãe de Deus? Porque Maria é mãe do quê? Da natureza humana. Maria só gerou a natureza humana, porque a natureza divina sempre existiu. Mas ela é mãe de quem? Mãe de quem? De Deus. Uma única pessoa. Então, quando você encontra uma mulher na rua, você não pergunta, você é mãe do quê? A mulher vai se sentir ofendida, porque é óbvio que ela só pode ser mãe de uma criança. A mulher não vai ser mãe, né, de um gato, não vai ser mãe de um pardal, né? A mãe é humana, vai gerar uma outra natureza humana. Você pergunta, mas a senhora é mãe de quem? Ah, eu sou mãe da fulaninha, etc. Então, da mesma forma como nós fomos salvos, né? Porque o que morreu, a natureza humana que morreu na cruz. Mas quem morreu na cruz? Deus. A segunda pessoa da Santíssima Trindade. A gente pode falar que Maria é mãe de Deus. Porque Maria é mãe do quê? Da natureza humana. Mas é mãe de quem? De Deus, da segunda pessoa. Porque é uma única pessoa com duas naturezas. Se essas pessoas negam que Maria é mãe de Deus, então também negam a nossa redenção. Porque, Maria só foi mãe do ser humano, do Jesus ser humano, que é um outro Jesus que não é o Jesus divino. E quem morreu na cruz? O Jesus ser humano morreu na cruz e o Jesus divino não morreu. Ué, então são dois Jesus, então a gente não foi salvo. Simples assim. Estamos ainda em pecado. O pecado de Adão e Eva. Tá? Então, isso é muito importante, gente. Nós entendermos isso que é o centro da nossa fé. Jesus Cristo é um só, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, um só, com duas naturezas, perfeito Deus e perfeito homem. Tá? E essas duas naturezas estão ligadas na pessoa de Cristo, que é uma pessoa só, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que são três pessoas formando um único Deus.